Nessa aula, a gente vai considerar movimento relativo. Então, o que é movimento relativo? Vamos começar de um caso muito simples de movimento ao longo de uma reta, quer dizer, numa dimensão espacial. Então, imagina que nós temos nosso eixo X no horizontal e tem dois corpos que se deslocam ao longo do eixo X. Então, mesmo que eles deslocam ao longo do eixo X e vivem no espaço unidimensional, eu vou desenhar em duas dimensões, porque assim melhor, para mostrar posições de cada corpo. Então, vamos pensar que corpo A tem corpo A e tem corpo B. Inicialmente, por exemplo, essas posições, tem corpo B que vai ficar em cima. B. Então, vamos pensar que ambos desses corpos se deslocam ao longo do eixo X. Então, cada um tem... eu posso agora, quando eu já tenho velocidade do corpo A instantânea, que pode depender do tempo, e tenho velocidade do corpo B. Então, esse flecha aqui só mostra o sentido do movimento. O corpo B pode deslocar no sentido o mesmo que corpo A, o mesmo que eixo, ou no sentido contrário, não importa. Vamos pensar aqui no mesmo sentido. No VB. Todas as velocidades são ao longo do X e por isso eu não coloco vetores. E flecha somente mostra o sentido, quer dizer, positivo ou negativo componente de velocidade ao longo do eixo X. Então, em ambos casos, positivo. Certo? Então, nós temos velocidade. Vamos pensar que aqui tem ponto, quer dizer, O é o início do eixo X, onde X é zero, só para ter um ponto no eixo X. Então, essas velocidades dadas ao respectivo aqui. Respectivo eixo X que é parado. Então, eixo X é parado. Parado, não se desloca. Quer dizer, o ponto O é parado. E por isso que é preciso esse ponto O. Ele é parado. Velocidade do ponto O é zero. Certo? Então, quando eu falei movimento, uma dimensão especial, velocidade e tal, nesse caso, claramente, eu considerei que esse eixo onde nós mostramos a posição do corpo que se desloca é parado. Ou, quer dizer, um ponto onde coordenada específica nesse eixo, por exemplo, x igual a zero, né? Ponto O aqui, ele é parado. Então, essas velocidades do corpos A e B são dados, na verdade, ao respeito a esse ponto O, certo? Então, de mesmo jeito, então, a gente pode pensar que o corpo A aqui, ele tem seu próprio eixo x, com vírgula, que se desloca junto com ele. Quer dizer, imagina que eixo x é uma régua infinita, né? E o corpo A tem essa régua paralela ao eixo x. Ele desloca e a régua também desloca. Certo? E agora a pergunta. Qual a velocidade do corpo B ao respeito... Qual é a velocidade do corpo B ao respeito a esse eixo x com vírgula? Certo? Então, para isso precisa fazer o seguinte raciocínio. Supomos que no tempo Δt, então, a gente parte da definição da velocidade. Velocidade instantânea é o quê? A gente vai chegar a isso. No tempo Δt, o corpo B faz deslocamento x, Δxb, certo? Mas o corpo A também faz deslocamento, Δxa. Esses são deslocamentos ao longo do eixo x, que é parado, o ponto O que é parado, respectivo a esse ponto O, cuja velocidade aqui é zero, certo? Então, se nós dividimos Δxb por delta no t, pegamos o limite Δt vai para o zero, nós vamos ter o quê? Velocidade Vb instantânea, no tempo onde nós consideramos. Quer dizer, se começar
desse ponto aqui, tempo t, esperar t mais delta t, o corpo B vai deslocar para lá, certo? E depois pegar limite, t vai para zero, deslocamento sobre tempo, isso vai dar velocidade VB no tempo t, certo? E mesma coisa para VA. Nesse mesmo tempo, delta t, qual seria o deslocamento do corpo B ao longo do eixo x com vírgula? Claramente, ele vai deslocar ao longo do eixo x nessa distância, no sentido positivo se a velocidade nesse caso é positiva, ao longo do eixo x no sentido positivo. Mas o corpo A também vai deslocar nessa distância, ao longo do eixo x. Então, para corpo A, qual seria o deslocamento do corpo B? Ele vai ver deslocamento exatamente a diferença desses aqui. Se ele desloca no sentido positivo nessa distância, o corpo B desloca nessa, a distância entre eles vai ser diferente do inicial nessa diferença, ΔXB menos ΔXA. Isso acontece no tempo ΔT. Isso, pela nossa definição, dá velocidade do corpo B, certo? Ao longo do eixo x com vírgula, por isso eu uso o vírgula aqui, que não é igual, no geral, a esse B, velocidade ao longo do eixo x. Então, ambas velocidades dependem do tempo, né? Claramente, aqui pegamos um tempo t qualquer, né? Certo? Mas qual é a velocidade V com vírgula B? V com vírgula B depende do tempo. E também a diferença, né? A diferença. Essa diferença, pegando o limite, dá a diferença das velocidades. VB ao longo do eixo x menos VA do corpo A ao longo do eixo x, certo? Então, essa fórmula mostra o quê? Velocidade do corpo B relativa à velocidade de um outro corpo. Quer dizer, relativa a um outro corpo, que também desloca. É dada como diferença a velocidade do corpo B relativa a um corpo parado e menos velocidade do corpo A relativa a um corpo parado, certo? Quer dizer, nosso referencial, onde tem eixo x que é parado, nós somos parados aqui nesse eixo x, por exemplo, na ponto O, e nós vemos que o corpo B desloca com velocidade VB, e corpo A desloca com velocidade VA. O que V é? Um observador que fica no ponto A junto com o corpo A. Quer dizer, fica, por exemplo, sentado num carro que se desloca nessa velocidade VA. O que ele vê? Em um outro carro que desloca a velocidade VB, no mesmo sentido. Ele vê a velocidade desse carro B igual à diferença VB menos VA. Então, essa velocidade se chama velocidade relativa de um corpo a outro. Certo? Numa dimensão espacial. Então, nós temos isso. Observa, mesmo a gente considerou movimento de corpo A e B no mesmo sentido, essa fórmula é válida e, respectivamente, os sentidos de movimento. Pode ser que o corpo B desloca no sentido contrário de corpo A, certo? Pode ser que isso. Essa outra velocidade. Então, a gente vai colocar essa outra velocidade aqui, certo? Se essa velocidade com tilde ela é negativa e A é positiva, essa diferença vai ser maior velocidade no módulo mais negativa. Quer dizer, nesse caso, como o corpo B se desloca no sentido contrário, né, de corpo A, claramente a velocidade do corpo B respectivo do corpo A é maior. Quer dizer, eles vão se encontrar mais rápido do que se fosse corpo A parado e corpo B deslocado com velocidade vetível. Certo? É isso. Mas isso também válido para as coordenadas. Para a coordenada do corpo B respectivo a eixo x com vírgula. A gente simplesmente, porque o tempo é mesmo. Então, nesse cálculo, o tempo é o mesmo, qualquer velocidade, né? O tempo passa igualmente para esse corpo O que é parado
e para corpo A que desloca. No geral, isso não é válido, isso é a teoria da relatividade do Einstein, mas para nossos movimentos, com velocidades muito menor do que a velocidade da luz, isso é válido. O tempo passa do mesmo jeito, quer dizer, no relógio do corpo A, que no relógio do corpo O, o corpo B, ou qualquer outro corpo. Então, por isso, nós podemos integrar essa fórmula aqui e achar a coordenada do corpo B, respectiva ao eixo x com vírgula. Isso vai ser a coordenada do corpo B, se integrar essa velocidade, respectiva ao eixo x, menos a coordenada do corpo A, respectiva ao eixo x, certo? É isso. Isso é pela definição da integral da velocidade. Como que nós achamos posição? É isso. Então, e daí também a gente pode achar a aceleração, se precisar, de corpo B, respectivo ao eixo x com vírgula. Se esse eixo x com vírgula é associado com o corpo A, ele se desloca em velocidade v, que depende do tempo. Essa velocidade, se ela depende do tempo, dá origem à aceleração do corpo A, certo? Corpo B pode ter velocidade que depende do tempo. Ele pode ser acelerado. Então, aqui tem dois corpos acelerados. Imagina um carro A acelerado e tem velocidade VA, que depende do tempo. Carro B acelerado. Nesse caso, eles deslocam inicialmente no mesmo sentido, nesse tempo, aumento de tempo no mesmo sentido. Certo? Ambos carros são acelerados. Qual é a aceleração do carro B respectivo ao carro A? A diferença das acelerações desses carros respectivo ao ponto O, que não é acelerado. Certo? Como que eu sei isso? Porque a aceleração é derivada da velocidade, certo? E eu posso pegar a derivada da velocidade dessa fórmula e achar a relação para as acelerações que eu falei, certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Isso vai ser mais importante, não parte quando a gente considera leis de Newton. Então, para generalizar isso, a gente, por enquanto, considerou somente movimento em uma dimensão especial. Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pode generalizar tudo isso para o caso mais geral. E, como sempre, caso mais geral vai ser em duas dimensões. Então, agora, imagina que nós temos um referencial supostamente parado, né? Que tem um corpo associado a ele. Então, o referencial já passa a ter as propriedades físicas. Um corpo O, no ponto O, que é parado, e tem dois corpos que se deslocam, A e B, com velocidades que dependem do tempo, certo? Então, por exemplo, a velocidade do corpo A é para lá. Essa velocidade é um vetor agora. No princípio, esse movimento em três dimensões, então poderia ter um terceiro eixo, mas, por simplicidade, eu considero duas dimensões, porque relações vetoriais têm a mesma forma em duas e três dimensões. E vamos pensar que o corpo B tem velocidade também arbitrária, por exemplo, aqui, adiciona para lá. Nesse caso, claramente, porque tem o plano, eles são no plano, mas podem ser que são três dimensões. Certo? Vamos considerar agora, generalizar nosso raciocínio para duas e três dimensões. Então, nós temos, imagina que nós associamos outro referencial com o corpo A. E agora nós vamos ter referencial completo com dois eixos em duas dimensões. Quer dizer que se desloca com essa velocidade junto com o ponto A, VA, certo? Nós precisamos saber a velocidade do corpo B respectivo a esse referencial, quer dizer, respectivo ao ponto A, que se desloca na velocidade VA respectivo ao ponto parado, O, certo? Qual seria a velocidade do corpo B? A gente usa cada componente. A fórmula anterior era diferença. Então, a velocidade do corpo B vetorial respectivo a referencial y
com vírgula x com vírgula é a velocidade do corpo B, respectivo a um corpo parado em referencial yx, menos velocidade do corpo A, início do referencial, respectivo a qual nós precisamos achar a velocidade do corpo B. Essa fórmula já é válida em 2 e em 3 dimensões. Certo? Então, isso também vai valer para a posição do corpo A e B. Então, agora vamos introduzir, antes a gente não tinha. Acho que só tinha no movimento circular, nós introduzimos vetor raio. Só que lá era raio que tinha módulo constante. Agora raio, ele é um vetor em 2 ou 3 dimensões, nesse caso em 2 dimensões, que mostra a posição do respectivo corpo. Então, LA, corpo A, LB, corpo B. Esses vetores dependem do tempo. Certo? Como é que achar esses vetores? Vamos integrar essa respectiva relação para velocidades sobre tempo. Então, pegando cada componente e integrando, nós vamos achar, então, por exemplo, LA, o que é LA nesse caso? Coordenada XA, lembra que vetor em 2 dimensões tem 2 componentes, cada uma depende do tempo. Essas posições do corpo A. LB são posições do corpo B respectivo ao mesmo referencial. Certo? Então, posição. Agora a gente vai introduzir vetor da posição do corpo B, respectivo ao corpo A. Esse aqui. Certo? Esse vetor em traços. E o quê? A diferença, obviamente, é vetor LA. Você começa de vetor LA, passa no sentido contrário dele. Essa é a diferença dos dois vetores. E, opa, precisa mais rápido. E agora passa ao longo do vetor B. Certo? Nós chegamos. A posição do corpo B respectivo ao corpo A. Então, a gente, na verdade, poderia começar daqui e achar a velocidade respectiva, pegando o quê? Cada componente e pegando derivada. E nós chegamos à mesma relação que a gente já tem. Certo? E se nós temos velocidades, certo? A gente pode achar da velocidade, não de posição, né? Da velocidade, a gente também pode achar o quê? A aceleração. Se corpo A move com velocidade que depende do tempo, corpo B também, ambos estão acelerados, certo? Qual é a aceleração, agora, do corpo B respectivo a referencial associado com o corpo A, quer dizer, x com vírgula, y com vírgula. Pegando cada componente da velocidade, usando essa fórmula aqui, a gente pode achar essa diferença das acelerações. Então, a aceleração do corpo B respectivo ao corpo A, que também pode ser acelerado, né? A diferença das acelerações do corpo B menos corpo A, respectivo a um corpo parado, O, no referencial yx. Certo? Bom, observa a estrutura dessas fórmulas. Sempre tem uma coisa do B menos uma coisa do A, respectivamente, que a gente quer achar. Se velocidade, velocidade, se posição, posição, se aceleração, aceleração. Certo? Então, isso se chama movimento relativo. Nós temos agora dois referenciais, yx e y,x, vírgula. Um é parado, associado ao corpo que supostamente é parado. Outro que desloca com velocidade e aceleração respectiva ao corpo parado. E um terceiro corpo que desloca também velocidade e talvez tenha aceleração. E nós precisamos achar posição, velocidade e aceleração do corpo B relativamente ao corpo A. Quer dizer, corpo A tem seu referencial associado a ele, certo? A gente também escolhe eixos, y, observa y, e y com vírgula são paralelos, e x com vírgula são paralelos. Por quê? Porque para usar as fórmulas que a gente escreveu em componentes, certo?
E, na verdade, o que a gente fez, a gente achou a fórmula para o caso unidimensional, com eixos paralelos, quer dizer, x, usando x com vírgula, depois generalizou para caso de 2 dimensões. Agora escrevemos isso na forma vetorial. Para 3 dimensões, a forma vetorial não muda, só muda o número dos coordenadas, aparece mais como uma coordenada z. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o movimento agora não é movimento absoluto. Quer dizer, antes dessa aula, nós tivemos movimento sempre referente a um referencial fixo, associado a um corpo parado, certo? Que não desloca. Agora, podemos ter vários referenciais diferentes, uns que parados, uns que deslocam, certo? E a gente sabe como que achar movimento relativo a referencial que também se move, certo? É isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula.